Eu agradeço ao convite do SESC. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, ver a casa cheia. Eu que participei de outros encontros nacionais do SESC, onde a gente fazia o encontro numa sala pequena, com poucas pessoas, e agora a gente vê dezenas, centenas de pessoas aqui participando. Com relação ao tema, foi uma provocação dos organizadores do seminário. Eu mudei um pouco o nome, né? Mas eu vou tentar responder a pergunta ao final da minha exposição, né? Eu vou colocar algumas questões importantes, talvez para apimentar o debate em relação ao que os meus antecessores colocaram. Quando a gente fala de segurança alimentar, e vejam que eu estou tentando me ater ao tema do nosso seminário, o nosso seminário chama-se Segurança Alimentar e Nutricional. Então nós estamos falando um tema que é um pouco distinto do tema fome ou desnutrição ou outros indicadores. E eu vou tentar qualificar um pouco essas questões. Quando a gente fala de segurança alimentar ou de uma política de segurança alimentar, a definição clássica fala em segurança alimentar como quantidade, ou seja, a disponibilidade de alimentos por pessoa, a qualidade, questões de inocuidade, etc., e regularidade, ou seja, estabilidade, continuidade no fornecimento dessa alimentação em quantidade e condições de ser utilizada com dignidade. E a isso nós comparamos ao direito humano universal à alimentação, que é a nova lei que foi proposta e aprovada pelo Congresso e que está sendo implementada, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Vejam que eu estou falando em direito humano universal, a todos os brasileiros, não se refere apenas aos beneficiários do Bolsa Família e nem às crianças, ou os idosos, ou qualquer outro público em específico. Quando a gente discute esses conceitos, muitos de vocês já devem ter visto esse diagrama, que é um diagrama famoso, né? A gente coloca a fome no meio do diagrama. Então a fome, que é uma coisa bastante complicada de ser definida, né? O Monteiro apelou ao Josué de Castro, na verdade a gente tem que partir para esses autores, né? Digamos, é a manifestação mais crônica e mais difícil da situação de insegurança alimentar. Então a gente coloca a fome aqui no meio. Mas existe uma interface entre fome e outras questões importantes, como, por exemplo, a pobreza extrema. E a gente viu pela apresentação do PB e de outros, né, que não existe uma aderência total entre fome, o que a gente chama de fome, e pobreza. Muitos pobres não são desnutridos, muitos desnutridos não são pobres e assim por diante, né? Existe também a questão da desnutrição, onde a obesidade estaria em parte dentro da parte de desnutrição. Um obeso é um desnutrido, de certa forma, né? Existem obesos que não estão na pobreza, existem obesos que estão na pobreza. Então, é uma situação bastante complicada de definir, e, portanto, a gente usa o tema segurança alimentar, que dá uma definição mais ampla e mais, eu diria, mais precisa sobre o fenômeno que a gente está querendo analisar. Na verdade, esses conceitos se misturam. Então, se eu vou tratar de indigência ou pobreza, eu vou usar renda. E aí é evidente que se eu faço um programa de transferência de renda, aquele que estava abaixo da linha da pobreza, imediatamente passa para a parte de cima da linha da pobreza e saiu das estatísticas, né? Quando a gente fala de desnutrição, a gente usa o índice de massa corporal ou alguma coisa, a FAO, por exemplo, usa subconsumo, né? Fome também é utilizada como sinônimo de subconsumo, disponibilidade de alimentos. Agora, insegurança alimentar é uma questão um pouco mais complicada, né? Nós estamos falando de regularidade no fornecimento de alimentos de qualidade para essas pessoas. Vejam que o tema é extremamente complicado, não sei se dá para ler aí do fundo, né? Mas nós teríamos indicadores totalmente diferentes
em um ou outro caso, né? Por exemplo, se eu uso uma linha da pobreza ali de 120 reais per capita mês, que normalmente foi utilizado na PNAD de 2004, eu teria 46,1 milhões de pessoas, digamos, abaixo da linha da pobreza. Se eu uso uma linha de indigência de $1 PPP do Banco Mundial, né, que seria a linha dos que estão na camada mais embaixo da pirâmide, nós teríamos 9,6 milhões de pessoas. Olha, está acabando a pilha aqui, né? Se a gente usa, por exemplo, déficit de massa, déficit de peso pelo IMC, nós chegaríamos, dados da POF de 2003, num total de 3,8 milhões de pessoas, né? Se a gente for usar o dado da FAO, que fala em disponibilidade de alimentos. Eu tenho outro aqui. Se a gente usa o dado da FAO, né, que é um dado de disponibilidade inferior a 1.900 calorias dia, nós teríamos algo em torno aí de 77,6 milhões de pessoas, né, se a gente cruzar isso daqui com salário mínimo. Se a gente usar o dado direto, nós teríamos algo em torno de 15 milhões de pessoas. E, finalmente, se a gente usar o dado de insegurança alimentar da PNAD de 2004, que o Eduardo mostrou aqui, né, nós teríamos algo em torno de 13,9 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, né? Então, afinal de contas, que dado que a gente vai usar? Os 13 milhões, os 77, os 3,8, os 9,6, do que nós estamos falando?